Na última aula, a gente combinou de montar a parte escrita daquele projeto, né? Inclusive, dividimos em equipes. Aí, o Luan me pediu para que fosse dado um tempo a mais para vocês, no caso, até quinta-feira, para que vocês possam se organizar, apesar de cada um ter uma equipe, mas as equipes conversarem entre si, né? Tem algumas coisas ali, por exemplo, cada equipe ficou para discutir uma parte do projeto e tentar escrever ali. Mas é interessante que, de alguma forma, todos consigam entregar. Tá? Então, vamos deixar aquele trabalho para quinta-feira, pode ser? Tudo bem? Sim, professor. Vou contar com a entrega de vocês, tá bom? O que a gente vai fazer hoje, então? Tá rolando uma conversa muito grande aí em relação a uma mudança que a gente tem na nossa na parte de ensino. E é uma mudança nacional, tá? Não tinha aberto a lousa. Deixa eu abrir agora. Então, gente, inclusive nós estávamos em reunião hoje com o pessoal, os outros professores, né, de vocês, daqui do campus, e nós estávamos entrando em um consenso de futuramente marcarmos uma reunião para discutirmos apenas sobre o que nós vamos falar hoje. O que é que nós vamos falar hoje? É sobre a mudança que nós temos aí no ensino médio. Nós sabemos que vocês são professores de física, né? Então, geralmente, a maioria da carga horária da nossa disciplina, a gente trabalha com o ensino médio. A gente pode trabalhar com o ensino fundamental e em alguns projetos, ou minicursos, ou aulas, até mesmo infantil. A gente pode tentar propor propostas para várias idades. Mas, pela lei, né, geralmente nas escolas, a gente trabalhando especificamente com a nossa disciplina, geralmente é no ensino médio. Então, é interessante a gente estar um pouco por dentro de como vai ser essas mudanças aí nos próximos anos. Vocês estão se formando agora, eu acho que a gente já até pincelou em alguns momentos algumas coisas sobre esse novo ensino médio, mas é interessante a gente se aprofundar um pouco, e eu, aproveitando que vocês não vão entregar hoje aquela atividade do projeto, escrito, né? Então eu vou aproveitar esse tempo que a gente tem para focar nisso, tá bom? Eu queria começar com uma pergunta. Vocês sabem qual é as mudanças propostas nesse novo ensino médio aí? Para quem não está, assim, tem gente que nem sabe que tem um novo ensino médio. Tem, pessoal. Tem um novo ensino médio que está surgindo aí. E que vai ser implementado a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, os novos primeiros anos, ou seja, quem é do nono ano, vai começar nessa nova vertente de ensino médio. E aí só vai ficar o segundo e terceiro ano trabalhando da forma antiga. A partir de então, a ideia é que se proponha que todos os outros anos que venham a vir, né, aí no futuro, possam adotar esse novo ensino médio. Então, é importante a gente discutir a respeito. Sofia, seja bem-vinda. Então, eu queria perguntar para vocês, o Henrique já falou que ele ainda não ouviu falar desse novo ensino médio. Teve mais alguém que ainda não conhece, ainda não ouviu falar, ainda não sabe quais são as propostas novas? Um de cada vez, pessoal. Tá muita gente falando ao mesmo tempo, não estou conseguindo entender aí. Professor, eu vi algo relacionado ao ensino médio, mas eu não sei se está incluindo isso
mas que algumas matérias iriam ser retiradas do currículo escolar. Não sei se está relacionada ao novo ensino médio. Uhum. Obrigado, Ingrid. Eu só vi em relação à carga horária, que vai ser ensino integral agora, né? A tendência assim, todo início, ele não é pleno, né? Então, vai ser um processo. A ideia é que tudo que começar a acontecer não vai acontecer da noite para o dia. Então, vai demorar uns 5 anos para ser plenamente implementado, algumas dores de cabeça, mas a ideia é que lá na frente as escolas funcionem digamos assim, entre aspas, em tempo integral. Não vai começar assim, mas a ideia é que se estenda o período de atendimento das escolas para que funcione em período integral. Melissa, eu vi algo sobre uma formação técnica. Em que sentido, Melissa? De curso para formar pessoas para trabalhar nele, é isso? Me falaram que vai ser voltada mais para o mercado de trabalho, a Luziane. Luziane, realmente eu pode ser que sim, pode ser que não, depende. Mas é interessante ouvir o que vocês estão ouvindo, né? Que isso faz com que a gente já tenha um norte para as perguntas que a gente pode surgir na aula de hoje. Como a ideia de hoje é a gente tentar compreender minimamente como é que vai ser as mudanças nesse novo ensino médio, então é interessante a gente, desde já, pensar no que a gente tem ouvido por aí, né? Nada, mano, fica à vontade aí. Uma outra coisa, pessoal, duas coisas, na verdade, que eu tenho para falar. Uma é que, se falhar a internet, me avisem. Eu acho que provavelmente não vai acontecer, que eu estou muito perto realmente ali. Segundo, eu estou com um problema aqui na garganta, não sei o que é, então provavelmente a minha entonação não vai estar tão boa. Às vezes eu vou falar baixo, então se vocês não compreenderem, me avisem, tá? Mas mais alguém? O que você... Tem alguém aqui que nunca ouviu falar desse novo ensino médio, que não estava sabendo realmente que ia acontecer isso? Pode falar, fica à vontade. Ou tá por fora, João, tranquilo. Ou tem alguém que já tá por dentro, já deu uma pesquisada a respeito, já sabe detalhes. Não? Então vamos lá. Então a ideia é a gente trabalhar em cima disso aqui. Então a pergunta que eu faço para vocês é: antes de a gente falar do novo, né, ensino médio, eu pergunto para vocês, beleza, mas e qual é o velho ensino médio? Às vezes a gente não conhece nem o antigo, né? Nem o que a gente está vivendo hoje, então às vezes, para a gente comparar um com o outro, a gente tem que ter uma noção do qual é a realidade hoje. E vocês conhecem a realidade de hoje porque vocês viram de lá, né? A maioria de vocês fizeram ensino médio recentemente, então vocês têm uma noção mais ou menos mínima da realidade lá. Então, qual é a realidade de hoje? Pode falar, pessoal. Pode, eu quero que vocês participem o máximo possível. Seja no chat ou seja falando, podem ficar à vontade. Qual é a realidade? Camille, a pergunta antes de a gente falar do novo ensino médio, a gente tem que ter uma noção do ensino médio normal, atual, né? Para que a gente possa ter uma noção das diferenças entre as propostas.
Então, se eu pudesse perguntar, nesse novo ensino médio, ou desculpa, no antigo, no que a gente está trabalhando até hoje, qual as características, quais são as características dele? Eu diria que é uma forma de ensino meio monótona. É Por que você muito acha isso? questão de professor e quadro, caneta mesmo. Não tem Tá. uma dinamicidade maior. Tá. Falta de dinâmica, seria isso, né? Isso. Na sua visão. Tá, eu vou colocar aqui o que vocês estão falando em relação ao que vocês pensam a respeito desse ensino médio que a gente está trabalhando. Mais alguém quer sugerir alguma coisa aí do que vocês acham da realidade que vocês vieram aí? Acho que difere também o objetivo. Né? Não sei em qual objetivo o novo ensino médio é pautado, mas o antigo dava de perceber que, tipo, o aluno está ali para aprender as disciplinas que vão cair no Enem, é assunto que vai cair no Enem, só isso. Entendi. Então é voltado para você Vestibular. estudar para a prova, né? Isso. Entendi. O que Mais é alguém? meio errado, né? Porque deveria preparar para a vida. Porque nem todos os alunos querem uma faculdade. Isso é fato, né? Principalmente atualmente, né? Hoje em dia, as possibilidades, né, de atuação, elas são vastas, né? É claro que, querendo ou não, a faculdade, ela possibilita, mesmo nessas vastas possibilidades que existem aí, que não necessariamente você precisa ter o ensino superior para poder exercer, mas a gente percebe que quando a pessoa ela tem um ensino superior, existe algumas áreas que ela consegue adentrar, né? Por exemplo, um médico é impossível. Vamos dizer, você tem um sonho de ser um médico. Não tem como você ser um médico se você não cursar um ensino superior. Da mesma forma, determinadas carreiras ou relações que, quanto mais você desenvolve seu conhecimento em determinadas áreas, mais aptidões você tem, né? Para desenvolver determinadas coisas aí, determinadas vertentes que você quiser trabalhar. Então, o que vocês falaram aí é voltado muito para. Eu vou colocar aqui assim, tá? Para passar, porque pode ser tanto para passar no vestibular quanto para passar no, na escola mesmo. Às vezes a gente coloca isso como objetivo, né? Tem que passar de ano, apenas. E às vezes não tem aquele interesse em esmiuçar um determinado conhecimento em prol de algo. Às vezes você tenta estudar um conhecimento apenas para a prova de amanhã que vai ter, né? Mais alguma outra? Eu estou colocando aqui, não quer dizer que o novo ensino médio vai solucionar isso. A gente vai ver se pode solucionar, já quando a gente trabalhar o novo ensino médio, mas eu quero que vocês me passem qual é a experiência que vocês enxergam desse ensino médio que a gente vive até hoje. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade, pessoal. Fazendo um comparativo com o novo ensino médio, né, professor, a carga horária também vai mudar, assim como a formação básica, o itinerário também vai mudar. Hoje em dia a carga horária é de, se eu não me engano, 800 horas ano, não é? Formação geral básica, vai para 1.000 horas ano. Daí a formação geral básica também vai mudar, que é o básico, né? Arte, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, já vai entrar com outro nome no novo ensino médio. Eu não sei se vai mudar essa parte básica, porque as disciplinas elas vão continuar. A diferença que a gente vai ter nessa parte básica é que, por exemplo, a física ela já não vai mais ser uma disciplina
no caso da nossa disciplina física, ela não vai ser uma disciplina isolada. Ela vai ser um componente dentro de uma área de conhecimento. Então, as disciplinas, elas vão fazer parte de áreas de conhecimento. Então, você vai ter área de conhecimento das ciências humanas, no nosso caso, de ciências da natureza, que vai ser química, física e biologia, ou seja, essas 3 disciplinas, química, física e biologia, vão estar compreendidas em uma área de conhecimento. Aí você vai ter a matemática e língua portuguesa, que vão ser as que vão ter maior prioridade, principalmente no ensino básico, no ensino fundamental, né? O foco vai ser essas 2. E você vai ter as outras distribuídas em áreas de conhecimento. Por exemplo, uma coisa que a gente já vê, não é que é a mesma coisa, mas só para a gente ter uma noção, é diferente, tá? Mas o Enem trabalha nessa área, na ideia de área de conhecimento, né? Não é a mesma coisa da proposta do novo ensino médio, mas é só para vocês terem uma noção de como alguém já trabalha com a ideia de área de conhecimento. Então, você tem a física ali, mas a física está embutida em algo que também se relaciona com outras disciplinas que são chamadas de ciências da natureza, né? Então, vai ser mais ou menos assim. Uma pergunta que poderia surgir... Daqui a pouco eu faço a pergunta, mas já vai se aprofundar aí. Mas mais alguém quer comentar alguma coisa em relação a esse ensino médio atual que a gente está vivendo antes do novo ensino médio? Alguma característica, alguma coisa que vocês vivenciaram, seja nas disciplinas de física ou na realidade mesmo no ensino médio de vocês? Não? Acho que não, professor. Tranquilo, então. Beleza. Então, nós temos aqui... eu vou colocar umas características aqui em azul para a gente ter uma noção, tá? Tem umas outras situações aqui que incentivam a determinadas mudanças, e dentre elas aí é uma proposta de um novo ensino médio, tá? Por exemplo, você tem uma evasão ainda muito grande, evasão escolar. Não são... Gente, peraí que eu tenho que escrever aqui nesse outro. Está com problema esse meu. Então, você tem um problema de evasão escolar muito grande. Gente, se vocês forem pegar, por exemplo, os índices, né, de pessoas que estão no ensino fundamental, mas quando você vai fazer a mesma margem de pessoas para ensino médio, você vê que, às vezes, nem 1/3 das pessoas que estavam cursando o ensino fundamental terminaram o ensino médio, foram direto para o ensino médio. Então, é uma situação muito grande, realmente, de evasão escolar. Muita gente acaba não vendo sentido no processo de escola por vários motivos. Tem questão familiar, tem questão... mas esses vários motivos acabam acarretando aí um problema de evasão muito grande. Então, muitos alunos acabam saindo aí. Tá? E aí eu já poderia aproveitar que eu coloquei esse problema da evasão e já tentar apresentar para vocês aqui uma proposta do novo ensino médio para tentar... É claro que são várias propostas, né, pessoal? Mas uma para tentar solucionar esse problema da evasão aí. A ideia da evasão, eles poderiam solucionar através desse novo ensino médio com coisas como projeto de vida, tá? É uma coisa que está prevista nesse novo ensino médio. Ou seja, todo estudante, seja ele quem for, vai ter um projeto de vida. O que é esse projeto de vida? Assim como você, por exemplo, aí na sua graduação, está planejando, né, como é que vai ser a disciplina que você vai cursar esse semestre, por que você vai cursar ela, qual a que você não vai cursar, que você não dá conta, se você vai visitar o seu tio nas férias ou não vai, se você vai para a casa do fulano ou não vai, você vai contar o seu dinheiro para ver se você tem condição. Ou seja, você tem todo um planejamento da sua vida para esse semestre. Se você tem bolsa, se você não tem, por aí vai. A mesma coisa em relação ao estudante.
o projeto de vida dele é uma coisa que vai acompanhar ele durante todo o processo de escola, e é uma coisa que está prevista nesse novo ensino médio. Ou seja, o estudante ele vai ser incentivado a pensar a respeito do futuro dele desde quando ele estiver no ensino fundamental até o ensino médio, de forma que ele já vai ser incentivado a pensar o que eu vou querer ser, que disciplinas ou que ferramentas eu preciso para poder desenvolver esse futuro que eu quero. Então, é isso que a ideia do projeto de vida ela vai tentar trabalhar. E isso é interessante um pouco para a evasão escolar, porque, às vezes, o aluno ele sai por um motivo, mas se ele tiver uma visão clara do objetivo de vida dele, do projeto de vida, e a escola puder favorecer esse projeto de vida para ele, de alguma forma, podendo indicar o que ele poderia fazer, cursos que ele poderia fazer fora da escola, ou adotar demandas que ele necessita, né? Por exemplo, para ele, o sonho dele é ser caminhoneiro, por exemplo. E ele quer aprender sobre trânsito, ele não tem carteira, mas ele quer desde já aprender sobre trânsito. Então, por que a escola não pode oferecer um curso de trânsito? Isso tudo está inserido aqui no projeto de vida, porque se a escola percebe que dentro dos projetos de vida dos seus alunos, um projeto de trânsito vai atender boa parte desses alunos, vai ser uma solução proposta pela escola para dar conta desse projeto de vida do estudante. Está entendendo mais ou menos? Então, isso, de forma direta e às vezes indireta, vai não sanar, mas vai diminuir um pouco a evasão escolar. Tá? Então, isso aqui é uma coisa intrínseca que é o novo ensino médio. Tem que ter projeto de vida. Tá? Mas a gente já vai entrar com mais profundidade nesse novo ensino médio. Só estou colocando, diga lá. Esse projeto de vida é como se fosse, deixa eu ver se eu entendi, né, na verdade, como se fosse identificar o que o aluno quer para a vida dele e assim dar um tratamento diferente para ele, sei lá, algo assim. Em palavras breves, seria mais ou menos isso, João. Na medida que... Diga. Porque, como a Pietro falou, né, vai ter aluno que quer seguir, entrar numa universidade, assim como vai ter aluno que quer só um curso técnico, por exemplo. Sim. E talvez oferecer o mesmo tipo de tratamento para esses dois tipos de alunos diferentes, em algum momento vai excluir um deles, entendeu? Sim, então, por exemplo, digamos que o aluno ele tem uma tendência mais empreendedora e ele não quer saber, ele quer empreender, por exemplo, mas ele quer empreender em quê? O projeto de vida dele está se desenvolvendo na medida em que ele está trabalhando em cima daquilo no ensino fundamental, no caso no ensino médio também, né? E aí aquilo vai afunilando e à medida que ele vai descrevendo, compreendendo e, por exemplo, selecionando, digamos assim que ele gosta de empreender na área de indústria. Estou dando um exemplo louco aqui. Então, por que não ele ser direcionado para determinadas áreas ou determinadas... olha, a escola vai direcionar, olha, eu acho que seria interessante aqui conversar com um professor de química, de física, porque indústria tem muito a ver com essas matérias. E, ou seja, você vai ter um direcionamento para o estudante, para que ele consiga, de alguma forma, levar esse projeto de vida dele, e aí é como se fosse uma orientação diante daquilo que ele está querendo desenvolver, né? Então, é um pouco diferente, assim, do nosso costume, porque às vezes a gente já acha que o aluno não sabe nada e não quer nada, né? E às vezes não sabe nada e não quer nada mesmo, ele está se conhecendo. Mas como parte desse processo, vai entrar uma orientação para que ele, de alguma forma, ele tente investigar a respeito desse processo e, quem sabe, assim, olha, te dedica nesse ponto aqui. Por que tu não experimenta te dedicar nesse outro aqui? Vai que isso pode te auxiliar, né, diante desse projeto, entendeu? Então, vai ter um direcionamento mais personalizado. Tá? Isso provavelmente vai não solucionar, pessoal, que é impossível solucionar assim, com uma coisa tão pequena, mas
diminuir um pouco a evasão escolar, né? Aí, um outro problema aqui que você tem em relação à ideia do nosso ensino médio ainda, né? É que você tem aqui um trabalho das disciplinas. Vou botar assim, tá? Não conversam, né? Então você tem, e essa é uma das ideias de tentar colocar a física dentro de uma área de conhecimento, as disciplinas como um todo dentro de áreas de conhecimento, é que você force a uma conversa entre as disciplinas que às vezes não conversam. Então, por exemplo, qual é a realidade de hoje? Me corrijam se vocês não concordam. A gente termina uma aula de arte e lá vem a professora de sociologia. Aí vai dar uma aula de sociologia e muitas das vezes não tem a menor conexão entre aquilo que ela está vendo em arte. Apesar de ter várias possibilidades de ter conexão, às vezes não é feito de maneira intencional essa conexão, entendeu? Poderia ser feito uma conexão maior entre a professora de sociologia e, olha, pessoal, eu soube que a professora de arte está trabalhando isso com vocês e tal, e isso tem a ver na parte sociológica que a gente vai trabalhar aqui, ou seja, às vezes não tem uma conversa das disciplinas. Então, vamos imaginar aqui a realidade. Você tem uma aula de manhã de arte, aí depois uma aula de sociologia, depois do intervalo matemática e termina com física. E aí as 4 disciplinas não conversam. Aí quando chega no período de avaliação, a professora de arte cobra um trabalho na mesma semana da professora, que às vezes acontece com vocês também, né? Isso é fato, né? Acontece com todo mundo. O professora de arte pede trabalho para a professora de sociologia, mesma semana que a professora de sociologia, e aí você tem que entregar de matemática também. E aí aí geralmente optam por fazer de matemática, a professora de arte chega lá para cobrar e o aluno está fazendo a de matemática. E aí o professor de física vai lá dar aula e pede para eles fazerem exercício, mas a gente está fazendo a de matemática porque eles não entregarem, eles não vão receber a nota. Ou seja, você tem como se fossem mundos diferentes trabalhando e você não tem uma conexão entre essas disciplinas. Para tentar sanar esse problema aí, né, que surge essa noção das áreas de conhecimento, e é por isso que as áreas de conhecimento, são a proposta que esse novo ensino médio está trabalhando. Epa. Porque se você tem divisão entre áreas de conhecimento, você meio que obriga com que as disciplinas minimamente tenham uma relação entre si. Agora, o professor de física vai, de alguma forma, se relacionar com o professor de química e vai se relacionar com o professor de biologia. E essas disciplinas, nem que sejam em determinados momentos, elas vão se cruzar. Não vai ser mundos distintos que não fazem relação entre si, vai se cruzar. Tanto que, às vezes, você faz provas de esse processo seletivo, né, de Enem, e às vezes você não sabe nem qual é a de química e de física, por quê? Isso é proposital, a ideia ali é tentar mostrar que aquela é uma área de conhecimento, é uma visão científica a respeito da ciência da natureza. Então, às vezes, se você consegue, como professor de física, trabalhar um pensamento científico no seu aluno, pode ser que esse pensamento científico contribua para que ele consiga se dar bem também em química. Apesar de que o conteúdo da química muitas vezes seja diferente da física. Mas a capacidade de pensar cientificamente consegue proporcionar que tudo aquilo que ele aprende em química, de maneira a pensar cientificamente, consiga contribuir para a física, consiga contribuir para a biologia e para qualquer outra ciência da natureza, entendeu? Então, tudo aquilo que você trabalha dentro do âmbito da física, nessa área de conhecimento, você contribui para um desenvolvimento de ciências da natureza daquele aluno. Uma compreensão do mundo natural, da descrição natural e de como pensa um cientista, de como descreve a natureza e de como interpreta a natureza. Luan, sim, se assemelha ao Enem, mas não é como o Enem, é diferente. Tem as diferenças do Enem. Se eu pudesse citar, por exemplo, 2 diferenças do Enem, essa nova proposta ela é um pouco mais... O Enem, ele meio que
ele que é como se fosse um meio termo entre o que essa proposta do novo ensino médio, ele é um pouco mais drástica. Ele é como se fosse, por exemplo, você não, o foco, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, esse novo ensino médio, ele é dividido basicamente em duas coisas, tá? Ele é o itinerário formativo, deixa eu colocar aqui, a BNCC primeiro, e o itinerário formativo. É isso aqui que compõe esse novo ensino médio. Epa! Então, pronto. Isso aqui é o novo ensino médio, de maneira resumida. Então, a BNCC, ela contempla tanto o ensino fundamental quanto o novo ensino médio. Então, BNCC vai reger o ensino fundamental. Tem a BNCC do ensino fundamental. Mas o novo ensino médio, ele é regido tanto pela BNCC quanto pelo itinerário formativo. Então, esse é o novo ensino médio. Só para que vocês possam ter uma ideia, quando perguntarem para vocês, vocês saibam o que é. Então, isso é o novo ensino médio. É a junção entre o estabelecimento dessa nova BNCC, só que a BNCC do ensino médio, mais o itinerário formativo. A BNCC, por sua vez, ela vai trabalhar com competências e habilidades. O Enem já trabalha com isso, mas a diferença, no caso o Luan perguntou aí no chat, a diferença entre as competências e habilidades da BNCC e do Enem são grandes. Tá? É como se fosse assim, é como se, vou dar um exemplo chulo aqui, é como se para o Enem as competências e habilidades elas se resumissem em você ser um robô e você tem que pegar e você tem que chegar até uma sandália. Você fazer com que o robô ande daqui até a sandália. A BNCC, ela vai propor o seguinte, é que você, além de andar, que pode ser daqui para a sandália, você pegar a sandália e trazer ela. Ou seja, vai exigir com que você tenha mobilidade de outros saberes, entendeu? É um pouco mais profundo, assim, em relação ao movimento dos saberes. O Enem, ele é como se ele te solicitasse para você ir até a sandália. A BNCC, você precisa mobilizar outros saberes para que você possa desenvolver. No caso, como robô, você tem que ir na sandália, pegar com a garra a sandália, levantar, puxar e depois trazer. Ou seja, você tem que mobilizar mais saberes do que aquilo que o Enem propõe, tá? Mas uma diferença aqui básica entre competências e habilidades, eu acho que eu já até dei para vocês, talvez em algum outro momento, é quando você tem, só para vocês se situarem aqui, a gente já vai discutir os pormenores, tá, pessoal? Só estou explicando aqui a ideia básica. Então, você tem, deixa eu só colocar aqui uma imagem. Aqui. Aqui. Então, nós temos isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma competência. Você está dentro de um carro e você conseguir dirigir ele. Eu já mostrei isso para vocês, mas para quem faltou, pelo menos eu acho que eu já mostrei. Né? Se eu não mostrei, só me corrigir isso. Então, isso aqui seria como se fosse uma competência. A competência é você ter a capacidade de dirigir esse carro. Isso aqui é competência. Dirigir. Só que o que seria as habilidades relacionadas a essa competência?
Gente, para que você possa dirigir, você tem que ter determinadas habilidades. Por exemplo, você tem que saber mexer no guidão, concorda? Você tem que saber mexer na marcha. Você tem que saber colocar o cinto. Você tem que saber olhar no retrovisor. Você tem que saber e por aí vai. Colocar aqui, ó, pisar no acelerador e no freio. Seja bem-vindo aí, Rômulo. Estão entendendo, pessoal? Então, a diferença entre a ideia de competência e a ideia de habilidade é isso aqui. A competência, ela vai te pedir várias habilidades. Tá? Então, você tem aqui... cadê? Você tem a habilidade 1, eu vou representar só por H1. Tá? Você tem a habilidade 2 e por aí vai. Estão entendendo aí, pessoal? Então, na realidade, você só tem a competência de saber dirigir se você aprendeu a desenvolver as habilidades específicas relacionadas a essa competência. Eu não posso dizer que eu sei dirigir se eu não sei girar um guidão, se eu não sei acelerar, se eu não sei passar marcha. Então, essa é a diferença entre competência e habilidade. Cada competência tem várias habilidades inseridas nela. E quando você desenvolve essas habilidades, quer dizer que você está desenvolvendo uma competência naquele aluno. Deu para ficar... Fez sentido? Alguma dúvida? Uma pergunta, por enquanto? Nenhuma. Então, tá tudo certo por enquanto, né? Por enquanto, tudo ok. Então, nós temos isso aqui. Então, isso é a ideia de competência e habilidade da BNCC. É isso que ela vai trabalhar. Então, você não vai ter, por exemplo, o conteúdo que nós temos que, como professores de física, dar. A BNCC ela não trata disso. A BNCC ela vai trabalhar quais as competências e habilidades que eu tenho que gerar no meu aluno. Quem é o responsável por escolher o conteúdo? Pergunto para vocês. A BNCC ela não te traz essa informação de quais conteúdos você vai trabalhar. Ela te dá uma ideia de competência e habilidade, mas quem é que vai desenvolver quais são os conteúdos que vão ser trabalhados? O que vocês acham? Seria o professor? Isso. Não, não é o Ministério da Educação, não. É o professor. A responsabilidade do professor dentro da escola, junto com a escola, primeiramente a escola, né? A escola vai... Lembra que a gente falou do teu PPP, né? O seu projeto político-pedagógico, vai ter todas as suas determinações. A partir disso, o professor, ele vai montar o plano dele e os conteúdos que ele vai usar como a abordagem para desenvolver essas competências e habilidades nos alunos. Então, vê que a BNCC ela não vem descrito lá. No primeiro ano, você vai trabalhar com cinemática e dinâmica. No segundo ano, como a gente faz, né? Temperatura e calor, ondas e pressão. No terceiro ano, a gente vai trabalhar com eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo e, no final, física moderna. Quem determinou que tem que ser assim? Só porque a gente viu no livro? Por que eu não posso trabalhar em física moderna em determinado momento do primeiro ano? O que me impede de fazer isso se, naquele momento do primeiro ano, é um tema que é interessante
a ser desenvolvido em um determinado momento do ano com os alunos? Por que eu não posso trabalhar física moderna? Porque no livro não tem. Aí, às vezes, a gente pensa, no livro não tem, então eu não vou trabalhar com eles isso. Por que eu não posso trabalhar eletricidade com os alunos do primeiro ano? Se na escola tiver um projeto sendo trabalhado com robótica, com eletrônica, por que eu vou ter que trabalhar apenas com o pessoal do terceiro ano? Eu não posso permitir que os alunos do primeiro ano saibam um pouco de eletricidade? Não posso deixar, porque é só no terceiro ano que eles veem isso. Então, vocês observam que, pelo menos para essa nova tendência aqui, não faz muito sentido esse tipo de divisão, entendeu? Alguém tá achando isso? É estranho, realmente, porque a gente está acostumado a trabalhar necessariamente, começar o primeiro ano com cinemática dinâmica sempre, e terminamos o primeiro ano. Não dá para trabalhar uma palestra, um mini curso no primeiro ano que fale de temperatura e calor. Na nossa cabeça não cabe isso. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Vocês percebem que nessa tendência aqui, a ideia é que, já que o professor digamos assim, o conhecedor desses conteúdos e vai mobilizar esses conteúdos de forma a desenvolver essas competências e habilidades, nada impede ele de, eventualmente, havendo a necessidade, já que uma habilidade precisa ser desenvolvida, ele quer que seja, ele percebe que aquela habilidade é necessária para desenvolver uma determinada competência naquele aluno, e ele percebe que o conteúdo, por exemplo, do terceiro ano contribui melhor para o desenvolvimento dessa habilidade. Mas o aluno é do segundo ano. Então, ele não vai desenvolver essa habilidade. Ou ele vai desenvolver essa habilidade menos. Mas ele sabe que talvez aquele conteúdo do terceiro ano seja melhor para desenvolver aquela habilidade que ele quer desenvolver naquele momento no segundo ano. Então, por que não pegar o conteúdo do segundo ano para desenvolver aquela habilidade? Já que é muito melhor esse conteúdo para desenvolver essa habilidade. Entendeu? Está entendendo mais ou menos como é onde é a proposta aqui? Professor, Diga, Camille. eu não sei se ainda tem uma prova que é uma espécie de avaliação. Logo que eu entrei na escola, porque eu sou de Capanema, do interior, aí eu estudava em Capanema, só que aí eu tive que parar de estudar lá e vir para cá, para onde eu moro. E aí, quando foi para eu entrar na escola, né, entrar na primeira série, eu fiz uma prova. E aí eu fui direto para a segunda, sem fazer a primeira, porque a metodologia de ensino da escola que eu frequentava era mais avançada. Então não tinha necessidade de eu fazer a primeira série para ver tudo que eu já sabia. Entendi. Uhum. E aí, Eu não não sei conheço. se ainda tem essa prova, mas seria uma boa. Por exemplo, a pessoa do primeiro ano sabe coisas que englobam os assuntos do primeiro, segundo e terceiro. Aí ela fica atrasada no primeiro, porque tem que constar lá no certificado de conclusão do ensino médio, né? Que cursou primeiro, segundo e terceiro. Uhum. Eu não conheço essa avaliação aí. Mas a ideia aqui que está sendo proposta é que o que define um conteúdo como do primeiro, do segundo ou do terceiro? Professor, Diga. na verdade é uma pergunta, né? Porque o senhor falou sobre abordar um assunto do terceiro no primeiro ano, né? Mas eu pensei assim,
E se precisar de uma base em um assunto que anterior, entendeu? Por exemplo, física quântica precisa entender pelo menos o que é um átomo. Então, seria necessário explicar o átomo primeiro, ter toda uma etapa para começar a explicar um pouco de física quântica, o mínimo, né? Eu teria Sim, essa mas, por limitação exemplo, em abordar assuntos mais avançados. sim, mas, por exemplo, no caso vamos dizer que a gente vai falar uma física moderna, aí vai trabalhar a ideia da mecânica quântica. Uma aula sobre isso. Curiosidades sobre a estânia mecânica quântica, para chamar a atenção deles, né? É claro que você já não vai falar do Schrödinger, você não vai começar assim. Você tem Sobreposição de que, partículas. você vai tentar, de alguma forma, introduzir aquela determinada discussão da mecânica quântica a partir de uma coisa que realmente faça sentido. E você vai trabalhar. Aquela ideia das teorias cognitivistas que a gente trabalhou. Você vai ancorar dentro do conhecimento dele. E você, no caso também do Brunet, né, você vai tentar construir tijolinhos para, a partir desse caminhar, você chegar no momento que você está. Por exemplo, na aula passada, ontem, algumas pessoas precisaram faltar, mas eu dei uma aula como se estivesse dando aula para o ensino médio. E eu fui dar uma aula era temperatura e calor, né? Mas eu não comecei falando de temperatura e calor. Eu mostrei um vídeo audiovisual, depois falei do Blaise Pascal, depois li um poema, depois falei da estrutura atômica, para que a partir da estrutura atômica, quando eu falasse de temperatura, ficasse mais claro para ele, porque ele ia entender que, já que temperatura é o grau de agitação das moléculas, e o conjunto de átomos forma a molécula, por exemplo, a molécula de água é 2 átomos de hidrogênio, H2, e 1 de oxigênio. O conjunto de átomos forma uma molécula. 2 de hidrogênio e 1 oxigênio formam uma molécula. Então, ficou muito mais evidente para eles. Eu comecei dessa parte. Primeiro falei do objetivo que a física estuda, o mundo macro, o mundo micro. Falei sobre uma citação de um cientista, li um poema. Depois falei dessa estrutura atômica. E sim, depois que eu entrei no conteúdo. A mesma coisa, João. Você não vai necessariamente chegar a falar de mecânica quântica como está descrito lá no livro, naquela sequência. Você, como professor, sabedor das habilidades que você quer desenvolver para determinadas competências ali, e conhecendo a realidade do teu aluno, sabendo onde está as dificuldades dele, o que você viu no ano passado com ele, você vai montar. Beleza, essa estrutura atômica eu já trabalhei com eles. Ou então, se não trabalhou, começa com estrutura atômica. Aí, falando da estrutura atômica, como a gente falou na aula passada, aí você já entra na mecânica quântica. Dá para fazer. Só que, claro, tem que ter uma proposta. Você não pode também falar de mecânica quântica do nada e tentar fazer com que ele se surpreenda, porque a grande surpresa da mecânica quântica é quando eles percebem que a mecânica quântica ela não funciona como a mecânica clássica. Então, é muito mais vantajoso também que eles tenham uma mínima noção da mecânica clássica para que eles consigam contrapor com a nova mecânica quântica e perceber qual é a diferença entre ambas, né? Então, isso tudo vai ter que ser bem planejado por você para que você consiga fornecer essas habilidades, essas competências. Tem uma das habilidades ali é com que os alunos consigam contrapor uma teoria com a outra e observar como é o desenvolvimento científico. Ou seja, ele consegue constratar a mecânica quântica com a mecânica clássica. Mas ele só vai conseguir fazer isso se ele aprender a ler esses dois mundos. Então, você tem que desenvolver habilidades para que ele consiga ler a mecânica clássica, depois, habilidades para que ele consiga ler a loucura do mundo da quântica. Você não precisa trabalhar toda a quântica, apenas leituras para que ele consiga desenvolver habilidades para interpretar os fenômenos quânticos, ver as diferenças entre ambos, e aí sim, ele consiga ter uma percepção geral das diferenças entre as duas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, para ficar um pouco mais claro aqui. Por exemplo, nós temos, em relação à BNCC, deixa eu mostrar aqui. Nós temos algumas competências gerais,
Deixa eu ver, acho que eu até anotei aqui. Nós temos algumas competências gerais. E nós temos competências específicas, tá? No caso, quando eu falo competências específicas, é competências específicas da nossa própria área de conhecimento, que é a ciência da natureza e suas tecnologias. CNT, né? Vou botar CNT, mas você já sabe que é ciências da natureza e suas tecnologias. Então, dentro da nossa área, só para vocês terem noção, nós temos apenas, pessoal, 3 competências. Só isso. Não são muitas. Tá? Apenas 3 competências para serem desenvolvidas num aluno do ensino médio. É claro, veja isso aqui. Ó. Uma competência exige várias habilidades. Tudo bem? Então, cada competência dessas, são 3 específica da ciência da natureza. Então, cada competência aqui, você precisa desenvolver várias habilidades entre elas aqui. Tá? Eu até acho que eu mostrei para vocês um determinado dia, então não vou mostrar de novo, mas eu vou, por exemplo, só mostrar um trecho aqui, tá? Só para vocês terem noção de uma competência aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui para ter espaço. Então, vê que não é tanta coisa assim para a gente estudar, né? O desafio é a gente mobilizar os nossos conhecimentos em cima disso. Deixa eu aumentar, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa letra. Peraí. Essa é a competência 1. Pronto. Ficou um pouco maior, né? Dá para ficar melhor agora. Então, a competência 1 é simples: analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas relações entre matéria e energia para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoam processos produtivos. Minimize impactos socioambientais e melhore as condições de vida em âmbito local, regional e ou global. É claro que vai ter inúmeras habilidades relacionadas a elas. Algumas bem específicas da física, outras específicas de outras áreas, tá? No caso, como química e biologia. Cabe a nós se envolver com a nossa área, né? Então, por exemplo, eu vou pegar só uma habilidade, tá? Mas são várias, pessoal, são várias. Vou pegar aqui logo esse bando aqui, vou recortar aqui. Então, nós temos aqui esse bando aqui de habilidades. Tem mais, tá? Se eu não me engano, são 10 envolvidas nessa competência aí. Mas nós temos aqui algumas habilidades relacionadas. Não sei se vocês conseguem ler. Dá para ler? Olha, essa aqui, só para... Eu acho que eu já até mostrei para vocês numa dessas aulas, ou não sei. Para a gente ler, como é que se lê isso aqui? É assim. Essa é a habilidade 1, da competência 1, das ciências da natureza e suas tecnologias, voltada para os alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio. Vou ler de novo, vou ler essa aqui. Ó. Essa é a habilidade 2, relacionada à competência 1, que é essa aqui, das ciências da natureza e suas tecnologias, tá aqui, ó, CNT, que vai do ano 1º ao 3º ano do ensino médio, ou seja, essa habilidade aqui, ela pode ser trabalhada no 1º ano, também no 2º ano, também no 3º, porque ela vai do 1º ao 3º. Então, você pode selecionar essa habilidade para desenvolver com os teus alunos. Que habilidade é essa? Realizar previsões, avaliar intervenções e ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem a sustentabilidade.
com base na análise dos efeitos de variáveis termodinâmicas e da composição dos sistemas naturais e tecnológicos. Então, você está trabalhando ali, por exemplo, você pode criar um dispositivo com eles de um mini termômetro, em que ele vai avisar quando chegar numa determinada temperatura. Entende? E aí dá um jeito de avisar, de fazer um barulho, alguma coisa assim, quando chegar numa determinada temperatura. Seria legal, né? Aqui você pode explicar também, olha aqui, cadê? Isso. Aqui você pode trabalhar a ideia do termômetro com eles, você pode mostrar como funciona um termômetro, como você coloca ele debaixo do braço e como isso vai influenciar ali, né, naquele processo. Marcando uma bateria. Estranho, tá ligado na tomada. Enfim, se cair, me perdoe. Então, veja que essa habilidade seria interessante ser desenvolvida. Em 1 a 2 aulas você consegue desenvolver essa habilidade. Trabalhando a ideia de temperatura, de calor, de equilíbrio térmico, explicando o termômetro, como funciona, mostrando e pedindo para que até o final dessa aula e a outra aula eles desenvolvam um dispositivo que trabalhe da mesma forma. Professor? Gente, não precisa ser um dispositivo altamente tecnológico, mas eles vão usar a criatividade, uma forma de avisar quando tiver quente o suficiente. Eles vão esquentando, olha, dá para avisar sim. Diga lá, alguém ia falar? Não, eu ia falar, o senhor acabou de falar que não precisa ser altamente tecnológico. Eu já ia dizer que dá de juntar com linguagem de programação, né? Já botar uma interdisciplinaridade. Sim. Assim, João, o fato de eu ter falado que não precisa ser altamente tecnológico não quer dizer que também não possa ser altamente tecnológico. Aí você vai verificar de acordo com o tempo, com a demanda, e você pode propor uma coisa desse tipo. E se você não dominar a ideia de programação, robótica, você pode fazer parceria com quem saiba fazer isso para treinar os seus alunos, ou seja, uma coisa que poderia durar 2 aulas, você pode estender para 3 ou 4. Poxa, e você já está trabalhando ideia de computação com eles, você está trabalhando ideia... E isso tem a ver com essa competência. Olha como isso tem a ver com essa competência aqui. Porque você automação, né? Automação, realizar previsões, avaliar... Sim. Ou seja, analisa fenômenos naturais e processos tecnológicos. Então, você está fazendo isso. Então, veja que a gente pode contribuir dentro da nossa disciplina com o desenvolvimento de determinadas habilidades e competências. E aí é claro que quando você faz isso, proporcionar isso aí, uma aula que geralmente você só daria um exemplo, né, como um termômetro, e aí você propõe que eles desenvolvam um tipo de inteligência que possa afirmar quando chegar numa determinada temperatura, você está mobilizando outros conhecimentos nele, né? Você está possibilitando com que eles desenvolvam outras habilidades e você também está desenvolvendo possibilidades de empreendedorismo, porque uma vez que ele consegue desenvolver uma solução como a de um termômetro, ele consegue pensar em outras soluções também, entende? Então, veja, diga lá. E fora que vai ser muito útil na vida dele, né? Ele vai analisar e vai entender que é diferente do que a gente vê muitos alunos falando, principalmente física e matemática, que aquilo não vai servir para a vida dele, né? Sim. Então, esse exemplo serviria muito. Sim. Agora, bora dar um outro exemplo. Bora pegar uma outra competência, lembrando que só 3, tá? Eu vou pegar essa outra competência, a competência 2 aqui. Só para a gente ter uma noção, tá? De como funcionaria a gente montar uma aula de física a partir dessa normativa baseada na BNCC.
Lembrando que quem mobiliza os conteúdos somos nós, tá? A gente tem total liberdade para montá-los. Tá? Então, tá aqui, por exemplo, essa é a competência 2, né? Construir e utilizar interpretações sobre dinâmica da vida, da Terra e do cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis. Quando a gente lê uma coisa dessa, a gente fala, o que eu tenho de contribuir de física? Gente, é claro que isso aqui é uma coisa geral, tá? Que engloba química, física e biologia. Vamos analisar quais são as habilidades relacionadas a essa competência aí. Então, vou pegar apenas umas aqui, vou fazer a mesma coisa, vou tirar um print apenas de algumas, para vocês observarem o que a gente pode tentar pensar a respeito da nossa disciplina. Deixa eu pegar esses 4 aqui últimos. Vou fazer um print. Essas aqui são poucas. Isso aqui dá para pegar até todas. Pronto. São poucas essa aqui. Vou pegar todas essa aqui. Aí a gente escolhe uma ou duas. Pronto, essas são as habilidades relacionadas à competência 2. Ó. Deixa eu colar aí. Aqui. Então, por exemplo, você está aqui, veja bem, você quer diminuir aqui. Por exemplo, olha essa aqui. Elaborar explicações e previsões a respeito dos movimentos dos objetos da Terra no sistema solar e no universo com base na análise das interações gravitacionais. Primeiro que aqui você pode trabalhar várias coisas. Você pode trabalhar a história da ciência, você pode trabalhar um pouco das leis de Kepler, de como vai surgindo a ideia do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico, porque isso aqui, ó, você está elaborando argumentos. Eles estão constatando os pensamentos científicos como a evolução do universo, ou seja, não apenas do universo em si, mas a descrição do universo, ó, utilizar interpretações. Então, ele conseguir ver as interpretações, analisar, elaborar argumentos. Então, você pode trabalhar depois as leis de Kepler, como é que as leis de Kepler vão fundamentando o modelo heliocêntrico, o girar na forma de elipse, né? A lei das áreas, quando você tem o periélio, o afélio mais próximo, mais afastado, a área que cobre, passa 10 dias, por exemplo, o planeta girando na parte mais próxima do Sol, e na parte mais afastada também passa 10 dias. Incrivelmente, a área é a mesma, coberta. Aí tem a terceira lei, que é a lei dos períodos. Aí também você pode trabalhar as ideias da gravitação aqui, você pode trabalhar a lei da gravitação universal de Newton, e não precisa parar com isso. Quem disse que precisa parar com isso? Você pode falar das ideias mais recentes de gravitação, você pode falar de buraco negro, você pode falar de algumas outras coisas também, porque aqui é elaboração, explicações a respeito dos movimentos dos objetos na Terra, do sistema solar e do universo, com base na análise das interações gravitacionais. Você pode perguntar para o Caio, o que tem de mais recente aí de interação gravitacional? Me explica, que eu quero explicar para os alunos. Por que você não pode falar aquilo que está sendo estudado hoje em dia? Claro, numa linguagem que atenda a eles. Você vai falar de gravitação, você não precisa morrer na lei da gravitação universal de Newton. Você pode desenvolver aqui. A ideia é elaborar explicações, previsões, que eles compreendam essas relações e descrições a respeito do universo, do nosso sistema solar, de como é que a ideia da gravidade ela tem se passado no decorrer da história da física e por aí vai, entendeu? Isso é apenas uma habilidade. Veja o quanto isso aqui pode gerar um mini curso. Eles podem montar maquetes. Uma vez eu pedi para eles montarem maquete no pessoal do primeiro ano. A gente estava trabalhando essa história da gravitação e tudo mais, e eu pedia para eles montarem, por exemplo, o modelo heliocêntrico,
explicando as leis de Kepler por meio de maquete, explicando a lei da gravitação universal por meio de maquete. Ficou legal alguns trabalhos. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Eu acho que eu tenho um videozinho. Isso fica como referência para vocês. E veja que, na realidade, o que está acontecendo é o desenvolvimento dessa habilidade. Mas veja que eu monto, caso nós vamos montar a nossa aula, a partir dessa habilidade. Vamos selecionar. Eu não posso pegar essa habilidade aí, que está descrita, e falar assim, habilidade essa aqui. Não, eu vou bacana, vou pegar essa habilidade e vou falar de pressão. Dá para falar uma coisa ou outra de pressão. Mas a pressão somente não é suficiente para trabalhar isso aqui. Você vai ter que trabalhar a gravidade, você vai ter que trabalhar Galileu, você vai ter que trabalhar o Kepler para desenvolver essa habilidade. Então veja que a gente conhece os conteúdos científicos que a gente vai trabalhar, os conteúdos da física, e a partir desse conhecimento a gente vai selecionar. Primeiro a gente vai selecionar, claro, as habilidades relacionadas a que a gente quer desenvolver naquele aluno. A partir disso, a gente vai selecionar quais são os conhecimentos científicos que a gente, dentro da nossa disciplina, que a gente pode utilizar para fazer isso aí, para desenvolver essa habilidade. Então, se a gente desenvolve, digamos que a gente desenvolve essa habilidade, a professora de química desenvolve essa, o professor de biologia desenvolve essa, da composição molecular biosfera. Poxa, se 3 habilidades estão sendo desenvolvidas na área de conhecimento da natureza, é claro que essa competência aqui vai ser plenamente desenvolvida pelo aluno, porque a gente está trabalhando várias habilidades. Quando eu terminar essa, eu posso combinar, olha, professor, eu vou trabalhar com essa aqui. E aí, quando termina, faz com essa aqui. Ou seja, a gente pode conversar, lembra da ideia de conversar entre as disciplinas? Fazer planos com a nossa área de conhecimento. E aí eu converso com o professor de biologia, olha, professor de biologia, por que o senhor não trabalha a habilidade tal? A habilidade 5 da competência 2 das ciências da natureza, vai do 1º ao 3º ano do ensino médio. Que aí eu vou trabalhar outra. Aí quando a gente termina o programa, ou pelo menos o primeiro semestre, a gente desenvolve todas essas habilidades nele, quer dizer que a gente conseguiu desenvolver essa competência. Preciso desenvolver as 3 competências num ano só? Não, porque eu vou trabalhar com esses alunos no 1º, no 2º, no 3º ano. Então, por exemplo, eu posso escolher para trabalhar uma competência naquele ano, do primeiro ano. É um ano que eles já estão conhecendo física. Eu posso escolher a competência tal para trabalhar com eles. E fazer um plano com o professor de química ou de biologia. Olha, vamos trabalhar essa competência aqui, ó. Então a gente vai desenvolver apenas essas habilidades. Aí quando chega no 2º ano, bora trabalhar as outras 2 competências. E aí quando termina o ensino médio, ele conseguiu desenvolver as 3 competências relacionadas às ciências da natureza, entendeu? A gente não precisa pegar todas as habilidades existentes das competências ali, das 3, e desenvolver tudo num ano só. Professor, diga. Ao longo do ensino médio, precisa ser todas as habilidades de todas as competências? Não precisa necessariamente, mas é interessante que aconteça isso, né? Porque você vai ter um tempo bem amplo para trabalhar com eles, primeiro, no 2º e 3º ano. Então é interessante que você, ainda que a sua disciplina não consiga desenvolver todas as habilidades, até porque, gente, tem habilidades aqui que não encaixam tão bem na nossa disciplina, encaixam melhor por exemplo, olha essa aqui, cadê? Cadê? Acho que é a 6, professor, não tem muito a ver, né? Assim, justificar a importância da preservação e conservação da biodiversidade. Pois é, a gente talvez a ideia da biologia poderia trabalhar mais com a ideia de ser vivo aqui. A gente pode ser que a gente não precise desenvolver essa habilidade, mas a gente conversa com o professor de biologia, olha, professor de biologia, o senhor vai trabalhar essa habilidade aqui no nosso planejamento anual, entendeu? Então a ideia é que as disciplinas conversem entre si. A gente não vai precisar desenvolver essa, mas se a gente desenvolver essa, e a professora de química essa e essa, a gente pode combinar a professora de biologia pegar essa e essa. E aí, naquele primeiro semestre, a gente conseguir desenvolver todas essas habilidades. E aí, no outro semestre, a gente só vai melhorando, talvez repetindo esse processo, pegando um outro tema para desenvolver a mesma habilidade, um outro conteúdo para desenvolver a mesma habilidade. Então, a ideia aqui é, por exemplo,
ainda que um aluno não veja um conteúdo específico, mas se ele desenvolveu aquela habilidade que se relaciona com aquele conteúdo, talvez ele acerte a questão daquele conteúdo. Porque ele desenvolveu uma habilidade relacionada à perspectiva científica. Então, por exemplo, já aconteceu de vocês não saberem qual é a equação que deve usar, mas pela forma de vocês pensarem, de vocês relacionarem aquele conhecimento com uma outra, um outro tema da física, vocês acertarem a questão, porque vocês estão pensando cientificamente. A ideia aqui é desenvolver habilidades científicas neles. Então, de forma que se trabalhou com ondulatória, essa habilidade aqui, qualquer questão que caia dessa habilidade, ainda que não seja de ondulatória, seja de um outro conteúdo, ele vai saber minimamente solucionar, porque ele sabe interpretar formas de manifestação de vida, por exemplo. Tá? Aqui, nesse caso, ele sabe elaborar explicações e previsões. Ele sabe. Isso vai ajudar, inclusive, na ideia da redação dele. Então, veja como a ideia aqui é tentar formar um cidadão, né, pleno. A ideia da BNCC é aquilo que o pessoal diz hoje de desenvolvimento integral, né, do aluno, de uma ação cidadã, ou seja, que possa trazer a ele uma visão global a respeito do conhecimento. E para que isso aconteça, a gente precisa relacionar os saberes, né? A física ela tem que ser útil para outras coisas e vice-versa, as outras coisas também podem ser úteis para a física. Eu vou pegar uma última aqui, tá, pessoal? Só para a gente finalizar, para a gente ter trabalhado as 3 competências. Eu estou só tentando demonstrar aqui, mais ou menos. Não precisa decorar nada disso a princípio, só estou tentando demonstrar para que você tenha um ABC aqui de como se faz, e para que no momento em que realmente você precisar, você saiba onde buscar, tá? Aqui, ó. Muito pequeno. Essa é a última competência, lembrando que são só 3 competências na área de ciência da natureza. Só 3. Ficou muito pequeno, né? Eu vou ler para vocês. Analisar situações problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza, próprios da nossa ciência, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e ou globais e comunicar. Olha só, olha o que se espera do aluno, que eles consigam comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos, e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação TDIC. Aquilo que a gente fala para vocês fazerem, faz uma aula aí de física, não sei o quê, pensa que isso era só para vocês? É isso que vocês têm que pedir para os alunos de vocês. Então, isso não é apenas para nós. Então, às vezes você fica chateado quando a gente pede para você fazer uma aula, ou preparar um material explicando um fenômeno tal a partir de uma edição de vídeo, ou de um podcast, ou de alguma coisa utilizando o TDIC. O que é o TDIC? Utilizando tecnologias digitais de informação e comunicação, você fica chateado, mas isso a gente está tentando formar vocês porque é isso que vocês têm que fazer para eles. É isso que vocês têm que pedir deles. Eles têm que ser capazes de criar podcast. Eles têm que ser capazes de criar vídeos, no caso, relacionando o conteúdo de ciências da natureza. Então, se a gente não aprende isso, é por isso que às vezes eu estou trabalhando isso com o pessoal do ano de 2019, desenvolvimento dessas coisas aí. Por fim, está aqui, última, vou pegar só uns trechos para não ficar tão grande, mas tem outras ali embaixo. Essas habilidades relacionadas a essa competência. A gente está tentando destrinchar aqui, tá, gente? É curto. Se você pegar a BNCC, eu acho que são o quê? 7 páginas, a parte de ciências da natureza. É muito curto. Aqui você tem essas habilidades.
Habilidade 1 da competência 3 das ciências da natureza. E não esqueçam isso, pessoal. Leia sempre de trás para frente. Habilidade 1 da competência 3, ciências da natureza, que vai do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Construir questões, elaborar hipóteses, previsões estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais para construir e avaliar. Olha como aqui entraria tranquilamente de novo o termômetro. Trabalhar com instrumento de medição. Então, você pode, por exemplo, naquela ideia de trabalhar com um termômetro, escolher essa habilidade dessa competência e aquela, e trabalhar aquele conteúdo desenvolvendo essas habilidades, essa e aquela outra que a gente tinha visto na competência 1, entendeu? Comunicar para públicos variados em diversos contextos de resultados de análise de pesquisas e ou experimentos, interpretando gráficos. Olha que a ideia de que a gente tem que ensinar gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações. Ó. A gente fala, não tem matemática. Tem matemática. Isso faz parte de uma habilidade que a gente precisa desenvolver neles. Outra coisa, elaborando textos. Isso é um problema que a gente tem na física. Parece que a gente tem medo de texto. A gente não trabalha com texto. Uma vez eu fui dar uma prova, né, para pessoal de... A gente estava trabalhando, era sobre temperatura e calor, se eu não estou enganado. Ou era pressão, ou onda, ondulatória, era ondulatória. E sabe como foi a prova que eu fiz para eles? Era mais ou menos assim a prova. Imagina que você tem um filho. Esse seu filho vai ter uma prova amanhã, e se ele não passar, ele vai tirar 0. Ele pediu uma ajuda para você, já que você estudou física, de que você explicasse para ele sobre ondulatória, que é o tema que ele vai apresentar amanhã. E aí eu colocava assim, aí eu dava a idade do filho dele, né? Era uma criança, e aí eu falava para eles, explique esse conteúdo para que ele possa explicar na aula de amanhã. A nota dele dependerá da sua explicação. Teve gente que me entregou sem resposta nenhuma, porque a pessoa ela tem dificuldade de elaborar um texto. Ela sabe marcar um X. Às vezes ela sabe olhar para o lado na resposta da prova do colega, mas ela não sabe elaborar um texto explicando os conceitos cientificamente. E ainda não precisava ser um texto totalmente elaborado, um texto explicando para um filho dele. Poxa, se você está trabalhando em determinado conteúdo e você não consegue explicar nem para alguém que está no teu lado, para alguém que você ama, então você não compreendeu aquele assunto. Né? Então, no caso aqui, utilizando diferentes mídias e tecnologias digitais, informação e comunicação TEDIC, tá? De modo a promover debates em torno de temas científicos e ou tecnológicos. Então, você tem várias habilidades que você pode, a partir dessas habilidades, você pode selecionar os conteúdos científicos, os conteúdos da física que possam contribuir para isso. E não apenas isso, viu, pessoal? Você pode propor minicurso, você pode propor projeto, você pode propor diversas coisas e desenvolver essas capacidades aqui, essas habilidades. Então, voltando tudo aquilo que nós vimos. Trabalhamos a ideia de novo ensino médio, tem a ideia do projeto de vida aqui, a ideia do novo ensino médio trabalha com áreas de conhecimento, né? Porque elas precisam que as disciplinas conversem entre si, tá? Esse novo ensino médio nada mais é do que a junção entre a BNCC e o itinerário formativo. A gente ainda nem entrou no itinerário formativo, a gente só está trabalhando, por enquanto, a BNCC, mas é os dois, tá? A gente tem 8 minutos, vou só citar aqui. A gente trabalhou a diferença de competência e habilidade. As habilidades, elas formam uma competência. Nas ciências da natureza aqui, nós temos apenas 3 competências específicas, nós falamos cada uma delas aqui, algumas habilidades relacionadas e como a gente poderia mobilizar alguns conteúdos da nossa disciplina para trabalhá-los no decorrer do ano. Você não precisa esgotar as 3 competências e todas as habilidades relacionadas a ela no ano só.
Você pode destrinchar isso durante o seu ano e ver quais são as que se encaixam melhor dentro do seu conteúdo científico. Você não precisa trabalhar todas elas. Mas você pode incentivar outros professores das outras disciplinas que trabalhem, tá? Naquelas. E por fim, pessoal, deixa eu só colocar aqui. Alguma dúvida até aí, por enquanto? Não, professor. Tá dando para entender mais ou menos aí, pessoal? Perfeitamente. Então, deixa eu só colocar aqui. Eu vou até fazer aqui mesmo, tá? Não vai dar aqui, vai ficar muito mal organizado. Pronto, BNCC, itinerário formativo. Então, tem muitas outras coisas para nós falarmos de BNCC, mas eu vou focar só nisso por enquanto. Nessa ideia de competências e habilidades. Tá? Agora vamos rapidamente falar do itinerário formativo. Como é que funciona? Você tem que diminuir... A BNCC ela vai trabalhar a parte básica, tá? O conteúdo básico, que é aquelas disciplinas que a gente já conhece. Química, física, biologia, tá, mas só que, como eu falei, tudo em áreas de conhecimento, né? Deixa eu pegar aqui. Em relação ao itinerário formativo, você precisa de... Vamos falar de carga horária rapidinho. A BNCC, ela vai trabalhar, se eu não estou enganado, com 1.800, não, 1.400. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou lembrado, esqueci. É 1.400 ou 1.800 a carga horária da BNCC, tá, pessoal? Ou seja, diminuiu um pouco, sim. Mas, e aqui é 1.200 do itinerário formativo. Mas aqui é no mínimo, tá? É aqui que o pessoal discute, entendeu? Da possibilidade de a gente perder carga horária dentro da nossa disciplina. Porque essa parte aqui da BNCC, que é justamente a formação básica, de fato, a gente perdeu um pouco de carga horária. Entende? Quando a gente soma essa com essa, não acho que não me lembro, acho que não é 1.800, não sei se é 1.400 ou 1.600, mas por exemplo, aqui como é a parte básica e a gente entra aqui, a gente perdeu carga horária, mas em compensação a gente pode ganhar aqui. E é isso que a gente precisa assumir essa responsabilidade dentro da área de física, entendeu? Por quê? Porque aqui é 1.200 horas no mínimo. Ah, não, aqui é 1.600, pessoal. Acho que é 1.600. Não tem nada, 1.600. Cadê? Não, 4.000, 1.600. Acho que é 1.600. Pronto. Então, então você distribui isso no ensino médio. Por exemplo, 400 no, sei lá, no primeiro ano, 400 no segundo, 400 no terceiro. Tem gente que coloca 600 no primeiro, 400 no segundo. Isso aqui vai de escola para escola. Cada escola vai perceber a sua realidade e distribuir no decorrer dos anos as suas áreas de conhecimento obrigatório, entendeu? Só que no itinerário formativo você tem aqui cargas horárias, digamos assim, complementares. E você tem... O interessante é que é no mínimo 1.200. Então, a ideia é que depois de 5 anos, com a tendência da escola se tornar tempo integral, aumente o itinerário formativo. É no mínimo, ou seja, você não pode ter 1.000 complementares. Você pode ter 1.200, mas você pode ter também o quanto você imaginar, porque é no mínimo, entendeu? Então, você pode criar diversas propostas de itinerário formativo. Mas o que é esse itinerário formativo? O itinerário formativo ele é dividido
em... Por exemplo, eu anotei aqui algumas coisas que a gente pode utilizar para trabalhar a ideia desses itinerários. Por exemplo, você pode criar disciplinas paralelas, mas não disciplinas de física, química, matemática. Isso já está abordado aqui, ó, nessas disciplinas básicas, mas você pode criar outras disciplinas. Você pode trabalhar, por exemplo, eletrônica. Você pode trabalhar, por exemplo, viagem no tempo. É isso. Você pode criar disciplina de viagem no tempo, você pode criar um curso sobre astronomia, você pode criar um clube de robótica, um clube de astronomia, você pode criar um núcleo de estudo, você pode criar um espaço lá na escola, você pode criar feiras, você pode criar componentes curriculares, ou seja, novas disciplinas aqui. Você pode trabalhar com projetos, tudo isso vai entrar no itinerário formativo. Ou seja, no mínimo, você tem que oferecer minimamente um 1.200, mas você pode desenvolver outros. Não tem limite aqui na carga horária. E é aqui que a gente pode ganhar carga horária. Ou seja, de fato, a gente pode perder carga horária, mas se nós adotarmos uma mentalidade que nós temos que participar desse processo de mudança, que vai acontecer independente da gente, ou a gente arregaça as mangas ou não. Se a gente arregaçar as mangas, pode ser que novas propostas de itinerário formativo venham a surgir. E a gente consiga ter uma ligação maior com o público, com os estudantes do ensino médio e fazer com que eles tenham uma mentalidade e um interesse maior por ciência. Mas a gente tem que trabalhar nessas novas perspectivas aí. Então, imagina trabalhar um clube de robótica. Imagina trabalhar uma coisa de astronomia em que, olha só, pessoal, não apenas o aluno do terceiro ano vai estudar, mas qualquer um pode trabalhar aqui, pode atuar aqui. Do primeiro, do segundo, terceiro ano, a turma não precisa ser uma turma. A turma do terceiro ano, não, pode ser os interessados, alunos do primeiro, do segundo, terceiro que estão interessados naquele curso de astronomia, naquele clube de literatura, naquele desenvolvimento de robô. Então, são possibilidades infinitas que a gente pode emprestar o nosso conhecimento científico de física para atender aqui. Não apenas isso, viu, pessoal? A gente também pode atender outras disciplinas. Então, por exemplo, você da física está tendo um itinerário formativo de literatura que trabalha com ficção científica. Por que o professor de física não pode aproveitar e trabalhar aqui? Dentro de um itinerário formativo de literatura. Mas ele trabalha com ficção científica, ele pega lá os livros do Isaac Asimov e trabalha a física dessas literaturas aí. Então você não precisa se encaixotar naquele campo específico disciplinar. Principalmente no itinerário formativo, a ideia aqui é propor perspectivas diferentes, como o Vitor estava falando agora, no início, né? Perspectivas diferentes para o aluno, para atender essa demanda, o projeto de vida, essa perspectiva, outras possibilidades para atender o aluno. Então, a gente entra com a nossa contribuição e a gente pode pegar cargas horárias, não apenas de 1.200 horas, mas de muitas outras horas que, eventualmente, a gente pode adotar nas escolas. É por isso que a gente tem que fazer parte das discussões, a gente tem que fazer parte das reuniões, a gente tem que fazer parte das reuniões de PPP da escola, a gente tem que fazer parte das discussões sobre o itinerário formativo, de que forma a nossa disciplina pode contribuir, para que a gente não perca a carga horária. Mas isso só vai acontecer se realmente a gente não demonstrar a importância da ciência para o mundo que nos rodeia. Mas se a gente começar a demonstrar a importância e mudar a nossa cultura, a nossa mentalidade a respeito disso, porque se a gente não enxergar que é importante ciência para o mundo que a gente vive, a gente não vai conseguir fazer com que os outros também pensem da mesma forma. A gente tem que primeiro assumir essa responsabilidade. Não, eu sei que a ciência é importante e eu quero trabalhar e contribuir com a ciência em qualquer outra área. No desenvolvimento de uma empresa, se tiver empreendedorismo, na ideia de saúde, porque tem muito físico médico aí, física médica desenvolvendo, porque não contribui na área de saúde, no itinerário formativo de saúde, porque não contribui com o nosso conhecimento de física aqui também.
Então, a gente pensar novas propostas. Por isso que o novo ensino médio exige da gente novas mentalidades e novas possibilidades de se estudar a física, para além da forma como a gente já tem trabalhado com ela. E assim a gente finaliza essa parte. Eu queria só, para a gente, acabou o nosso horário, terminar perguntando aí o que vocês têm a dizer. A gente pode estender isso para um outro dia, essa discussão aí, ver outros pontos positivos e outros negativos, mas eu queria encerrar por hoje e perguntar para vocês o que vocês acham. Deu para compreender essa ideia de carga horária, que você tem 1.600 da BNCC, que seria as disciplinas básicas, divididas em áreas de conhecimento, mais 1.200 no mínimo, de itinerário formativo, mas que no decorrer dos anos podem alcançar 2.000, 3.000 de carga horária e por aí vai, dependendo da escola, dependendo de como vai estar a nossa atuação ali dentro. Alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida? Desculpa aí, Priscila, se estava travando. Um de cada vez também. Sei que foi um pouco cansativo, talvez tenha sido um pouco cansativo a aula de hoje, mas era importante trazer essa ideia, mais ou menos, do novo ensino médio, porque, poxa, o ano está acabando, as coisas vão estar tentando apontar para a nova direção e a gente precisa discutir a respeito. Fala, Romo. Professor, eu cheguei um pouquinho atrasado, eu meio que entendi um pouco. Uhum. Eu fico meio confuso, sabe? Como o senhor falou, foi muita coisa, foi um pouco meio que cansativo. E, tipo, só queria saber se você vai colocar essa aula lá no grupo, porque essa parte final que o senhor tá falando é bem importante, eu não consegui entender muito bem. Qual parte, Romo, que tu não compreendeu? Essa da informação itinerante, né? Itinerário formativo. Imagina isso como se... Não é, mas imagina isso como se fosse uma extensão. Aqui teria as disciplinas básicas, áreas de conhecimento, que tudo que a gente já tem, mas aqui seria coisas diferentes. Que, por exemplo, a partir do projeto, porque tu não estava no início, né? O aluno tem um projeto de vida, por exemplo. Ele vai estar desenvolvendo. Digamos que ele se interessa por estrela. Ele se interessa por astronomia e percebe que outros alunos também. Então, por que não criar um clube de astronomia ali para discutir conhecimento sobre astronomia? Isso vai entrar onde? Não aqui. Ao invés de você usar a sua carga horária de física para trabalhar isso, você trabalha isso como itinerário formativo. Cria um clube de astronomia para serem discutida tudo aquilo que tem sido desenvolvido na astronomia, e alunos do primeiro, do segundo, terceiro ano podem participar. Entendeu? É como se fosse uma carga horária a mais da básica que eles têm que ter. Entendi, professor, entendi. E só mais uma coisa. Uhum. Como é essa diferença de carga horária entre essas duas? Hoje em dia, se eu não me engano, parece que é 3.000 a carga horária do total do ensino médio. Se eu não estou enganado, a Ananda, se tiver aí e souber, me corrija aí. Mas, se eu não me engano, é 3.000. Ou 2.400, se eu não estou enganado. 2.400. Isso, 2.400, eu acho. Então, é maior do que 1.600. Em compensação, ainda que seja maior, e como eu falei, a gente tenha perdido carga horária aqui a gente pode ganhar. Porque só na soma aqui a gente já tem mais do que o normal. Mas lembra que aqui a carga horária é no mínimo. Então, claro que a gente não vai participar de todos os itinerários formativos da escola, mas a gente pode trabalhar com itinerário formativo, não necessariamente seja da área de conhecimento de ciência da natureza, mas contribuir com outras áreas. Lembra que é no mínimo, então pode ser que tenha 2.400 daqui a 3 anos lá na escola. 2.400 só de itinerário formativo, de carga horária. E a gente pode, sei lá, dentro da física, contribuir com 1.500 só da física. Ou seja, se você somar 1.500 mais 1.600, você vai ter
É claro, a gente não trabalha com 1.600 aqui, né? Só a física, todas essas áreas. Mas se a gente somar a carga horária do professor de física aqui, mais aqui, pode ser que a gente ganhe carga horária em relação a como nós temos sido hoje. De fato, tá tendo muito essa discussão de que, pelo fato de ter diminuído aqui, provavelmente a gente vai perder carga horária aqui, essa parte principal. Mas o grande pulo do gato é que existe a possibilidade de a gente atuar com mais frequência também aqui. E a nossa carga horária extrapolar a quantidade. Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês: a carga horária, gente, é aquilo que mais pega para a vida de um professor. O salário dele depende da carga horária dele. Claro que tem um limite, geralmente você trabalha 200 horas no máximo ou 40 horas semanais. É o máximo que um professor pode pegar. Mas digamos que o professor lhe dá uma aula de 30 horas semanais. O medo dele é que com essa novo ensino médio, a carga horária dele caia, por exemplo, para 20 horas semanais. Não tenha como dar aula na disciplina de física porque diminuiu a carga horária. Então, se diminuiu de 30 para 20, ele perde parte do salário dele. Só que, apesar de ele perder de 30 para 20, nada impede de ele manter os 30 dele assumindo 10 do itinerário formativo, entendeu? Ou seja, não necessariamente vai ter perda de carga horária. E à medida que os anos forem passando e o itinerário formativo for novas propostas dentro da escola para atender esse itinerário formativo, clubes de robótica, extensão, não sei o que, projetos, pode ser que o professor consiga dar aula mais de 30 horas semanais, ou seja, ele consiga mais carga horária do que antes ele tinha. Então, essa tem sido a discussão atual. O medo de perder carga horária. Por causa dessa mudança aí na carga horária isso aqui, lembrando, isso aqui é o conteúdo básico, a formação básica que todo aluno precisa ter. Essa parte diminuiu a carga horária. E é disso que o professor de física, no caso, não só de física, de outras disciplinas, tem medo. Porque perdeu carga horária na formação básica. A gente diminuiu a carga horária da nossa disciplina. Mas a situação é, bem, a gente não pode ter muito mais carga horária a partir do itinerário formativo? Talvez sim. Diga lá, Ju. Nesse caso, eu ouvia, né, antes desse negócio de implementação de fato do novo ensino médio, eu ouvia falar que iam tirar filosofia, sociologia. Isso é verdade ou não? Você sabe? Deixa eu ver aqui. Vai entrar como ciências humanas, né? Vai ser tudo só no pacote, né? Tudo só numa área de conhecimento. É igual a nós. A física, ela vai entrar como ciência da natureza. Só que vai ter o professor de cada disciplina específica, né? Continua sendo. Olha, eu estou abrindo aqui na BNCC, as ciências humanas e sociais aplicadas, ela vai ser história, geografia, sociologia e filosofia. As ciências da natureza vai ser biologia, física e química. A matemática aqui vai ser só matemática. A língua portuguesa, que vai ser... A linguagem vai ser arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. A arte como expressão, como a linguagem, né? Educação física como a linguagem corporal e tal. E você tem, além disso, língua inglesa e língua portuguesa como linguagem. Diga. Então, porque eu via muito professor criticar o novo ensino médio, entendeu? E eu imaginava que era justamente por isso, porque era essa a justificativa que eles davam. Agora, não vai sair. O negócio é esse aqui, ó. Agora, no seu ver... Essa parte básica que vai diminuir a carga horária, de fato. Pois é, agora eu notei que talvez seja o único motivo pela crítica do novo ensino médio seja esse, né? A redução de carga horária. Você acha que é isso também? Não acho que talvez não seja a única. Não acho que seja a única, mas eu acho que é a que mais pesa. Porque, gente, carga horária é o salário do professor. É o salário, é o trabalho dele. É como se você estivesse dizendo que você vai tirar o trabalho dele. Parte do trabalho dele. Então, isso mexe, é uma incerteza, né? Então, acho que deveria ser um pouco mais claro com os professores
e garantindo o mínimo de que não vai ter essa perda e de que se arregaçar a manga, né, é capaz, inclusive, de manter, em alguns casos até de aumentar essa carga horária à medida em que os anos forem passando e dentro do itinerário formativo, novas propostas, novos cursos, novas disciplinas, que podem surgir disciplinas, pessoal, podem surgir engenharia de física para o aluno do ensino médio, pode surgir engenharia da aeronáutica, pode surgir controle e automação, introdução ao controle e automação dentro da escola, pode surgir derivada integral. O aluno que quer ciências exatas, cria uma disciplina de introdução à derivada integral, e você não precisa estudar isso apenas no ensino superior e se dar mal na prova de cálculo. Você já tem uma base, porque na escola você desenvolveu essa base. Para os alunos que desejavam uma carreira de ciências exatas, tinha um projeto de vida relacionado a isso, criou-se na escola uma pré-preparação, né, para esses alunos que vão para a área de ciências exatas, para eles não reprovarem tanto lá na frente. Não são possibilidades. Aí só para finalizar, a grande pergunta que a Camille fez no início, daí eu vou deixar essa pergunta para vocês. Ela fez, acho que foi a primeira pergunta. Ela disse: professor, mas o governo daria o apoio necessário para isso acontecer? Bem, tudo é possível. É possível não acontecer. Geralmente a gente percebe que tem muitas falhas na forma como o governo, e eu quando eu falo governo, é principalmente o municipal e estadual, né, que é, no caso, estadual, que é onde está a nossa área, ensino básico, né, ensino médio, quando a gente vai trabalhar, a gente vê que tem muito problema, né, muitas questões, assim, estruturais ainda, falta de internet, falta de infraestrutura, uma dificuldade muito grande. Mas eu sou adepto de, ao invés de desistir no meio do caminho, é igual o Capitão Gancho, né? Eu me sinto, às vezes, numa prancha do barco do Capitão Gancho. Se eu voltar, ele me mata não dá para voltar. A situação não tá legal da nossa educação. Se eu pular, o jacaré pode me comer lá embaixo. Mas, entre morrer na mão do Capitão Gancho e morrer pelo jacaré, eu vou ter que escolher alguma coisa, né? Então, acho que a gente tem que optar pela nossa forma, pela nossa escolha. E no meu caso, eu acho que eu vou tentar arregaçar a manga da melhor forma possível e tentar contribuir para que dê certo. Se não der, pelo menos é uma tentativa, né? Até que surjam novas propostas, pelo menos é uma proposta aí que está surgindo depois de anos de a gente não ter conseguido algumas coisas no âmbito do ensino, tentar algo diferente. Pelo menos a gente vai errar mais e se viermos a errar e ver o que pode ser melhorado. E é isso, não quero tomar mais tempo de vocês. Alguma dúvida? Deu para entender mais ou menos a diferença do que é o novo ensino médio, que é justamente essa união entre a BNCC e o itinerário formativo, que a BNCC ela vem reger a ideia das disciplinas básicas, que agora estão divididas em áreas de conhecimento, e que o itinerário formativo é tudo aquilo que vem paralelo a isso, como uma forma de extensão, como uma forma de além, como uma forma de disciplinas, projetos, que não estão dentro necessariamente dessas disciplinas maiores. Deu para entender, né? Deu sim, professor. Então é isso. Na próxima aula a gente se encontra aí. Eu espero o projeto de vocês em grupo, tá bom? Falou. Tá ok. Boa noite para vocês. Boa noite, boa noite.